Fala pessoal, praticar atividades físicas é algo que tem muitas vantagens e apenas uma desvantagem. Elas nos deixam mais saudáveis e em forma, com uma aparência esbelta e ainda nos fazem felizes, pois contribuem para a liberação de endorfinas, que são os hormônios da felicidade. A desvantagem é que gasta-se muito tempo para treinar e os exercícios são complexos e exaustivos, o que faz com que muitas pessoas não consigam se motivar e tirar nem meia hora do dia para se exercitar. Se você já se deparou com o problema de ficar vários dias sem ir à academia, não se preocupe. Vamos lhe ajudar com um pouco de motivação. Hoje falaremos sobre um exemplo incrível e inspirador da força de vontade humana. Este é o Hela Sidgby. Ele se propôs a cumprir uma tarefa praticamente impossível: correr todos os dias durante 365 dias. Para descobrir se ele conseguiu e o que aconteceu com ele, continue assistindo. Vamos lá. Ok, não vamos deixar você curioso por muito tempo e já vamos dizendo de uma vez. O Hela Sidgby conseguiu alcançar o objetivo desejado. Ele realmente correu todos os dias durante um ano inteiro, sob qualquer condição climática, independente de como se sentia. No entanto, a história de como ele fez isso é inspiradora e com certeza lhe motivará a começar a treinar ou fazer exercícios com mais frequência. Todas as pessoas que cumpriram desafios desse tipo concordam que a parte mais difícil é o começo. Todos concordam que correr é difícil, mas é muito mais difícil ter força de vontade todos os dias para se obrigar a sair para correr, aconteça o que acontecer. Nas primeiras semanas de corrida, era tão difícil para ele superar a si mesmo que ele corria apenas 10 minutos por dia. A menor distância que ele percorreu em um dia durante o ano todo foi de 1,5 km. Apesar de todas as dificuldades, este cara se obrigou a correr diariamente desde o início e um mês depois a corrida já tinha se tornado um hábito e uma espécie de ritual obrigatório. Isso, no entanto, não significa que ficou muito mais fácil para ele correr, mas ele começou a notar uma maior resistência e gradualmente começou a aumentar o tempo de corrida. Primeiro corria cerca de 8 km por dia, depois 9,5 e no final do desafio já fazia distâncias de 13 km. Toda vez que ele saía para correr, ele colocava um relógio especial para medir a distância percorrida. É difícil acreditar, mas ao longo de um ano inteiro, ela correu 4.517 km. Para você ter uma ideia, é como dar a volta em Luxemburgo 12 vezes e meia. Bem, ou como atravessar horizontalmente todo o território dos Estados Unidos. O Hela Sidgby é um exemplo vivo de que mesmo se você se exercitar só um pouco, porém regularmente e não sucumbir à preguiça, se superando cada dia, você pode alcançar um resultado incrível no final. Talvez olhando para ele, veja sua aparência atlética e pense: eu não consigo fazer isso. Você deve estar pensando que o Hela é negro e eles, na maioria das vezes, possuem genes mais atléticos. Bem, talvez seja verdade na maioria dos casos, mas com ele é uma exceção. Este cara nasceu na parte ocidental da África, no Mali. Nesta região as pessoas são muito magras, e se você olhar uma foto do time de futebol em que o Hela jogava, você verá que ele era baixo e que as outras crianças eram maior que ele em altura e tamanho. Quando criança, ao ver como era diferente dos meninos da sua idade, o Hela prometeu a si mesmo que custasse o que custasse, ele se tornaria um atleta e um dia veria no espelho uma versão esportiva de si mesmo. Como você já deve ter imaginado, ele manteve a sua palavra. Ele fazia flexões e abdominais todos os dias e logo o seu corpo começou a mudar. Até mesmo esses exercícios simples e básicos foram suficientes para dar ao corpo os contornos atléticos, o peito inflado e o tão sonhado tanquinho. Tais mudanças inspiraram o jovem a começar a frequentar uma academia. Ele continuou se exercitando e fazendo exercícios cada vez mais variados. O resultado, claro, não apareceu instantaneamente. O esporte não funciona assim, mas hoje em dia ele tem um físico excelente e músculos impressionantes que chegam a dar inveja. Às vezes, superar a si mesmo é a prova mais difícil e exaustiva que uma pessoa pode fazer. No entanto, a luta diária com a preguiça, a disciplina e a dedicação cria uma personalidade forte que acaba levando à vitória. Durante todo o ano, o Hela correu todos os dias, no inverno e no verão, nos dias de calor e de frio, debaixo de tempestades e chuvas torrenciais. Ele poderia simplesmente ter desistido, pulado alguns dias, dito que precisava cuidar do próprio corpo, que já não queria superar as dificuldades. No entanto, isso significaria que o Hela teria fracassado e não poderia dizer com orgulho que ele correu todos os dias durante
365 dias. E embora o teste tenha sido incrivelmente difícil, ele afirma que definitivamente valeu a pena, porque nada pode ser comparado ao triunfo de cruzar a linha de chegada no dia 365. Se ele tivesse sucumbido a uma fraqueza momentânea, ele não seria capaz de trilhar esse caminho fantástico e inspirador, e não poderia correr com orgulho pensando em quanto foi superado em 365 dias, e o quanto ele mudou interna e externamente. Se por alguma razão você achar que o exemplo do Hela Sidibé não é inspirador o suficiente, encontramos mais 4 pessoas que provaram que não há limite para as capacidades humanas. Você só precisa não ter medo de dificuldades e agir diariamente para alcançar o seu objetivo. Quando a Jessica Cox ainda era muito jovem, seu principal medo era voar. Toda vez que ela e sua família tinham que ir de avião para algum lugar, a menina ficava muitíssimo assustada. Certo dia, no entanto, tudo mudou. Ela decidiu que queria aprender a pilotar um avião, apesar de não ter as 2 mãos. A Jessica tinha nascido assim e na infância chegou a usar uma prótese especial, mas depois a abandonou e decidiu usar as suas pernas e pés para fazer as coisas. Segundo a Jessica, ela sentiu muito medo das aulas de voo no começo. Ela precisava se superar diariamente, já que as tarefas mais difíceis, como afivelar o cinto de segurança, por exemplo, podiam ser difíceis para ela. No começo, ela não pensava em desistir. Hoje em dia, ela faz facilmente com os pés tudo o que fazemos com a mão. Além disso, a Jessica Cox é a primeira mulher a aprender a voar usando apenas os pés. Ela conseguiu até tirar uma licença de piloto. Right here on the yoke, and my left foot here on the throttle. A vida de Simplice Reboam, atleta que representou a Austrália nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, nunca foi fácil. Ela nasceu na cidade de Douala, Camarões, em uma família pobre na periferia de um porto. Ali não havia nada além de sujeira, pobreza e favelas urbanas. O Simplice sabia que seria difícil sair dali. Ele começou a trabalhar desde a infância, ajudando seu pai nas docas, levantando várias coisas pesadas como sacos de café e caixas de frutas. Normalmente, os meninos que fazem tal trabalho acabam tendo problemas sérios com as articulações dos joelhos, mas o Simplice teve sorte com a genética. Ele só ficou maior e mais forte com o trabalho exaustivo. Não é de se surpreender que ele acabou indo parar na Seleção Nacional de Levantamento de Peso. A linha entre esportes amadores e profissionais nesses lugares é bem tênue. Geralmente, os caras talentosos que têm algum sucesso são convocados para as equipes profissionais. Em 2006, o Simplice Reboam, aos 23 anos de idade, ganhou uma medalha de bronze nos Jogos da Commonwealth em Melbourne, na Austrália. O evento foi sensacional, mas o atleta não ficou feliz, pois teria que tomar a decisão mais importante da sua vida. O Simplice percebeu que ele tinha sido trazido para a Austrália só para competir. Esta era a primeira vez que ele tinha deixado o seu país e essa a única chance dele de ter uma vida normal. O atleta deixou a sua medalha no hotel para não chamar a atenção e depois desapareceu entre as inúmeras ruas e viveu como um sem-teto por algum tempo. Os pais aprovaram a partida e apoiaram totalmente a viagem do atleta, mas a sua passagem de volta já estava comprada. Mesmo antes da partida, disseram a Simplice que nem sequer pensasse em fugir. Ele sabia que se voltasse nunca mais conseguiria escapar daquele porto sujo e fedorento. 2 anos se passaram e ele conseguiu receber a cidadania australiana. Alguns anos depois, ele constituiu uma família e começou a competir na Austrália. No entanto, ele teve que voltar para casa para o funeral de seu pai. Foi então que, já desacostumado ao calor e à quantidade incrível de moscas e sujeira, o atleta pegou malária. As próximas 2 semanas dentro de um hospital sujo se transformaram em um pesadelo da vida real. Simplice delirava e estava tão fraco que nem conseguia tirar as moscas do rosto. Ele perdeu 20 quilos. Quando o atleta se recuperou e voltou para a Austrália, sua esposa nem o reconheceu e os treinadores começaram a procurar um substituto, porque dali a 6 meses a Olimpíada do Rio começaria. Não imaginamos que tipo de esforços sobre-humanos o Simplice teve de fazer para recuperar tão rapidamente a sua forma. Ele conseguiu ir para as Olimpíadas e ficou em 13º lugar, levantando 155 e 185 quilos. Esta é mesmo uma história de uma pessoa incrivelmente forte.
Já que estamos falando de pessoas que inspiraram com a sua incrível força de vontade, não poderíamos deixar de mencionar o Karl Joseph, quem os fãs chamam de Sugarfoot. Quando criança, ele gostava muito de esportes, mas o fato dele ter entrado no time de basquete da escola pode ser considerado sorte. Por quê? Porque esse menino nasceu sem o pé esquerdo. Para alguns, essa poderia ser uma desculpa para levar um estilo de vida menos ativo. No entanto, o Karl estabeleceu recordes esportivos, correu rápido, pulou alto e até mesmo entrou no time de futebol da sua faculdade. Infelizmente, ele nunca entrou para o mundo dos esportes profissionais, mas ele se tornou um exemplo inspirador para seus companheiros. Muitos jovens da equipe de Karl foram para a Liga Nacional de Futebol dos Estados Unidos. Ruth Flowers é uma mulher que provou que aos 50 anos a vida está apenas começando. Ela é mais conhecida no mundo sob o pseudônimo de DJ Mommy Rock. Ela tinha 58 anos quando seu marido faleceu. Apesar do luto, ela trabalhava como professora de música, lecionava sobre a criatividade. Ruth tinha acabado de fazer 68 anos quando decidiu que queria se tornar DJ profissional. A princípio, os amigos acharam que Ruth tinha ficado louca com a perda do marido, mas eles nunca estiveram tão enganados. Apesar das dificuldades e desentendimentos com as pessoas ao seu redor, a DJ Mommy Rock alcançou o sucesso e se tornou mundialmente popular. Em 8 anos de carreira, ela conseguiu se apresentar em mais de uma centena dos melhores clubes do mundo, inclusive gravando faixas conjuntas com os famosos DJ Tiesto e David Guetta. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.